Boa noite, iniciando mais um encontro semanal. Hoje para discutirmos as funções típicas e atípicas do vereador. Temos a vereadora Érica como convidada para esse nosso bate-papo. E aceitei aqui o chamado. Boa noite, vereadora. Boa noite. Povo entrando. Como é que a senhora está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Deixa eu ver se eu ajeito o volume aqui. Muito bem. Tá me ouvindo bem? Estou. A senhora está me ouvindo bem também? Tô ouvindo bem. Como devo tratar? De doutora, de vereadora? De você. Muito bem. Érica é vereadora em São Paulo, no estado de São Paulo, e também advogada, procuradora, e vai dividir esse bate-papo conosco sobre as funções do vereador, né? Um calo, um obstáculo, tendo em vista, Érica, que nós temos um grande problema, que é os parlamentares dominarem essas funções, né, ter um entendimento dessas funções, e também a sociedade ter conhecimento de quais são essas funções, qual é a real função do vereador e da vereadora. Né? Então, esse É programa importante, né? se subdivide isso e muitos outros, mas o legislativo foi pensado para exercer essas funções e a gente tem que fazer juízo a isso, né? Mas dá boa noite aqui, ó. Tem muita gente chegando, muita gente boa aqui. Gal Mariana é vereadora, muito atuante da cidade de Afogados da Engazeira, em Pernambuco. Isso, eu vou tentando ajeitar essa luz aqui, que tá um pouco escuro, eu acho. Vocês estão me vendo bem? Tá bem. Tem muita gente. Então, desejar boa noite às pessoas que estão nos Boa acompanhando, mas noite. gostaria que a senhora iniciasse se apresentando, falando um pouco aí do seu trabalho na Procuradoria e também no Legislativo e, enfim, dando início esse nosso bate-papo sobre as funções do Legislativo. Para quem já está aí, boa noite. Eu sou Érica Inoue e sou vereadora no interior de São Paulo, numa cidade chamada Guarantã. É o meu primeiro mandato, muito embora eu já esteja na gestão pública há, pelo menos, a gente não fala todos os anos para não contar a idade, mas mais de 10 anos. Estou na Procuradoria do município nesse mesmo período. Sempre estive na política, sou de uma família de políticos, prefeitos, vice-prefeitos, primeira-dama. Entrei esse ano para conhecer o outro lado da moeda, a outra versão da história, né? E já estamos fazendo aí uns projetos bem interessantes, estamos tentando mudar a visão que as pessoas têm do que é o legislativo, né? Tirar aquela ideia de que vereador ou só faz o que o prefeito quer ou só vai lá para ganhar o salário, né? Já implantamos a Procuradoria da Mulher aqui, que tem tido uma repercussão muito boa, tem atraído bastante gente para a causa da violência doméstica também. E agora estamos entrando aí no Setembro Amarelo, quer dizer, o Legislativo também tem uma função social atuante, presente. Outra função que nós temos também, que é muito importante aqui, é ligar, né, o Legislativo no Executivo, fazer a população participar das nossas ações, conhecer mais. Agora que praticamente acabou a pandemia, né, Cristiano? Trazer eles de volta, né, para o plenário, para conhecer o que está sendo discutido, publicizar isso, né, deixar isso em ampla divulgação para todo mundo, pedir para eles virem para o debate, né? Esse é o nosso legislativo aqui. Justo. Temos que nos adaptar a esse novo normal, né? Mas intensificar essa interação com a sociedade. Tivemos um estímulo
a essa comunicação virtual, né? Graças à tecnologia e esse estímulo forçado aí por a pandemia, estamos aqui debatendo, a senhora em São Paulo, eu em Pernambuco, Sim. e trocando experiências e passando aqui os bons exemplos, discutindo tudo em torno do legislativo. Mas, Aí como eu teve, havia dito, aí teve sessão virtual, Cristiano? sim, sim, Teve vol- online? voltamos às presenciais agora, no mês passado, né? Quando iniciou em agosto, foi que iniciamos as presenciais, mas durante toda a pandemia realizamos sessões de formas remotas, né? Virtuais. E agora voltamos, mas com restrição do plenário do público, né? Tem restrições. O nosso plenário é relativamente pequeno, né? Não comporta muita gente, então a gente continua transmitindo. Então as pessoas podem acompanhar de forma virtual nas redes sociais, no Facebook, enfim. Mas a gente continua restringindo, né? Então o público não tem aquele acesso bem, vamos dizer assim, que deveria lotar a casa, né? Mas é interessante que a sociedade participe e eles estão. Eu noto que a sociedade está participando. Mas, como o foco principal dessa nossa conversa, eu fiz uma postagem em qual eu externei os pilares que eu entendo ser interessante para o vereador ter uma alta performance, para ele ter um bom desempenho, em que é que o parlamentar deve se pegar. Então, eu citei as duas funções típicas, as principais, que são legislar e fiscalizar, e ainda acrescentei um terceiro pilar, que é a comunicação. Porque é impossível a gente exercer um bom mandato, é impossível Certo. a gente ter esse retorno e também a compreensão da sociedade sem uma boa comunicação. Então, é necessário ter uma comunicação assertiva. E Então, eu hoje não tem mais coloquei, nem desculpa para não se comunicar também, né, Cristiano? justo, eu destaquei legislar, fiscalizar e se comunicar como sendo os três pilares principais para exercer com eficiência, com plenitude o mandato. Sabemos que nós temos as não típicas, né? As atípicas, as não principais, mas não menos importantes, que é a de administrar, que isso fica a cargo do presidente e da mesa diretora para administrar a Câmara, então a função administrativa, e a judiciária, a de julgar, que é no momento das prestações de contas, ou se for julgar algum ato do prefeito ou dos vereadores. Mas isso aí Porque a gente não é muito fã, mas acontece, né? De vez em quando. não é do cotidiano, isso não é o dia a dia do legislativo. Né? Quem é presidente, quem está à frente da mesa diretora, ele ainda tem essa preocupação de estar administrando a casa. Mas a gente tem que se agarrar e exercer em plenitude a função fiscalizadora e legisladora. A fiscalizadora prevista na Constituição, todas duas, previstas na Constituição Federal, artigo 31 e artigo 32. Então, nós não temos só o direito, nós temos o dever. O vereador e a vereadora, o parlamentar, ele não tem apenas o direito, ele tem o dever de exercer em plenitude essas funções. Eu vejo por esse lado. Então, nós temos que se apropriar. Eu destaco as causas de um mandato não eficiente, de uma interpretação. A gente sabe que a sociedade, eu vejo que a sociedade não está vendo com bons olhos os poderes públicos, né? Os três poderes, mas o vereador foi jogado na vala comum, o parlamentar foi jogado na vala comum. Então, nós temos que ter uma sensibilidade para fazer uma mudança nesse sentido, para que a sociedade tenha uma outra compreensão. E para que isso aconteça, é necessário que tenha uma comunicação assertiva, que tenha uma comunicação boa, para que eles entendam, o povo entenda qual é a real função, o que é que o seu parlamentar está fazendo e fazer a aferição no momento correto. Então, a sociedade deve sim fazer essa aferição no momento da possível reeleição, da eleição. Então, a sociedade vai fazer essa aferição. Mas é interessante
que o parlamentar saiba se comunicar. Então, ele tem que comunicar o seu mandato. O que acho que é uma das primeiras coisas que a gente precisa trabalhar e com força, não sei se aqui nós temos muito vereador assistindo, é desvincular o legislativo do executivo. Porque eles têm uma visão, pelo menos aqui, não sei aí, que nós somos apenas mais um braço do executivo, que nós somos uma extensão dele. Então, sendo uma extensão, nós fazemos parte, então logo não devemos fiscalizar, não devemos questionar, né? Não devemos nem impor, indicar, requerer. Então, a primeira crença que tem que ser quebrada é essa, que nós somos uma extensão do executivo. Porque não somos independentes, né? Trabalhamos de uma forma desvinculada e precisamos exercer com eficiência a função de legislar primeiro e fiscalizar também. E, como disse o Cristiano, o vereador Cristiano, nos comunicar. Hoje não tem mais desculpa para não se comunicar, né? Hoje a rede social está aí aberta, existe o gabinete online, que são o WhatsApp, lista de transmissão, tem o Instagram, tem o Facebook, dá para fazer lives. Então não tem mais desculpa para não divulgar o que se faz, né? Os portais estão todos aí, os sítios de internet das câmaras, das prefeituras, dá para a população controlar, questionar e fiscalizar bastante. Então está muito público, está tudo bastante aberto. Dá para começar esse trabalho de conscientização, sim, bem bacana, inclusive. A gente percebe que há uma questão cultural também envolvendo essas funções, né? Porque a sociedade entende ser a função do vereador outra, é o assistencialismo. Sempre repito isso em outros momentos, conversando com outros colegas vereadores e colegas. Nós praticamos a ajuda ou uma assistência de forma humanitária. Você ajuda independente do mandato, como pessoa, como ser humano. Não porque isso seja sua obrigação de vereador. Exatamente. Não que seja a sua função de vereador. Então, isso tem que ser desvinculado. Então, tem uma cultura de entender que o vereador acompanhar uma máquina que está fazendo uma manutenção no estrado ou em uma rua seria a principal função. Nada contra quem faz. Mas isso não tem nada a ver com a função. Ele deve fazer, deve exigir, fiscalizar, verificar se aquilo que ele pediu ou solicitou, ou que sua comunidade pediu e precisa, se está sendo realizado. Mas não é a função do vereador. Então, isso não temos como aferir o desempenho do vereador àquele que acompanha mais ou menos máquinas. Então, não é por aí. Então, é uma questão cultural. A questão cultural é tão forte que, nesse momento agora de construção da LDO, que finalizamos agora ontem em Pernambuco, e vocês há mais tempo. Já há mais tempo. E outros projetos. Mas os projetos orçamentários estão sendo mais discutidos, graças a Deus, nessa legislatura. E um vereador pegar o projeto, se o vereador pegar o projeto, fizer perguntas, se ele quiser propor emendas, se ele apenas olhar e for discutir, em alguns casos, não vou generalizar, ele já será mal visto pelos governistas, pelo executivo, porque ele está fazendo sua tarefa. E o vereador está fazendo sua função. Veja como a questão cultural é complicada. Se faz uma reunião, se estamos em uma reunião da bancada, da comissão, ou até no plenário, e o vereador começa a fazer algum questionamento, não pode. Ele será mal visto. Então, isso tem que ser mudado. Está né? Tá contra a cidade, está contra o desenvolvimento. Mas eu digo, essa questão cultural, Cristiano, você é advogado, né, Cristiano? Sim, sim. Nós temos ainda uma base até direcionada que permite isso, né? Então, eu sempre questiono que para ser vereador, basta você não ser analfabeto, né? Mas depois que você atravessa a ponte, quer dizer, a hora que você chega no cargo, eles te exigem doutorado em lei de responsabilidade fiscal, em administração pública, em orçamento. Então, as exigências são muito pesadas para o depois, mas nunca para o antes.
Então, ou não se questiona, né, que é o mais comum, não sabem, os vereadores não estão preparados para ver uma lei orçamentária, para entender o que está ali, ou eles se questionam exatamente porque tem esse preparo, são mal vistos ou malquistos. É a oposição, né? Por que está questionando? Então, sempre tem esse probleminha, mas eu acredito que ele vem lá de trás. Não é só na crença de que não se deve questionar. É essa falta de exigência de um preparo maior que traz esses problemas todos aí mais para frente. Depois, a questão do orçamento, na verdade, para mim, ela é a mais essencial de todas. Sem o orçamento público vinculado e seguro, eu não exerço nenhuma outra ação. Então, quando eu me apego a analisar uma lei orçamentária, e hoje, esse ano, para nós, é o principal ano, né, das leis orçamentárias, justamente para entender o que vai acontecer nos próximos 4. Então, mas a gente não pode questionar, senão dá briga. Eu até agradecer a participação. Tem a Isaías, poeta aqui, que está sempre postando aqui, é uma pessoa da nossa cidade, acompanhando nosso trabalho. Isaías, boa noite. E o vereador de Gravatá também está acompanhando, muita gente boa, Gil Dantas. Mas veja bem, eu entendi ser uma tremenda ignorância que eu assisti em algumas cidades vizinhas, os vereadores governistas, ou até mesmo o executivo, postar que o vereador está trabalhando a porcentagem de previsão, autorização prévia para a abertura de crédito suplementar, estaria sendo contra a sociedade. Então, sim, é o argumento principal, né? Um absurdo. Estão discutindo, dando importância a um acessório. A suplementação, essa previsão, ela deve ser tratada como exceção, não como principal. O principal é o orçamento. Então, é uma tentativa de desvirtuar, de tirar o foco do principal, que é o orçamento, e estarem se preocupando com o acessório. Então, é interessante porque, desculpa te cortar, Cristiano, porque o Tribunal de Contas, todo ano, ele aponta a falta de programação. E quando ela existe, a falta de cumprimento. Que são as metas, que não estão se atingindo metas, não está atingindo a programação, justamente por quê? Para evitar isso. Que seja feita suplementação, aberturas de crédito, movimentação no orçamento, que aquilo ali fica descontrolado, né? Eu destaco o despreparo de alguns parlamentares, como também a falta de assessoria. Então, a gente sabe, nós que somos de cidades de pequeno porte, não temos uma assessoria própria para cada parlamentar. Então, existe uma assessoria da casa, que na maioria das vezes não há condições de dar um apoio a todos os vereadores. Então, os vereadores, a função legislativa é uma função muito, muito especial. É uma função que carece de um assessoramento, de um acompanhamento. Veja, a gente está lidando com normas, com a criação de leis que vai interferir, que vai mudar, que vai transformar a vida das pessoas. Daquele momento, e há leis que nós trabalhamos hoje, o orçamento vai ter uma vigência de 1 ano, o PPA de 4, mas há legislação que altera a vida das pessoas e até de quem está por nascer. Então, um plano de cargos e carreira do servidor do município vai alterar a vida daquele servidor toda a vida funcional daquele servidor. Então, veja como é sério, como carece de um assessoramento, de um apoio técnico. Os vereadores carecem de um apoio técnico, porque o que está sendo realizado, o que está sendo trabalhado no Legislativo hoje, o que está sendo trabalhado no Legislativo hoje vai ter consequência até para quem está por nascer. Então, é muito sério. O trabalho do Legislativo é importante a sociedade conhecer quais são essas funções, o legislador se apropriar e ele ter uma estrutura. O vereador ele precisa ter uma estrutura mínima para que ele desempenhe bem a sua função. E a sociedade entender
que algumas questões culturais que se trabalhavam aí a outras legislaturas, isso não é mais possível. O Executivo faça a sua obrigação. Garanta a ambulância. Garanta o socorro às famílias em vulnerabilidade, seja com cesta básica, com aluguel social, com o que for necessário. Medicamento, farmácia básica funcionando. Então, o Executivo está lá para isso. Nós estamos para garantir e fazer com que aquilo seja prioridade. Que a farmácia básica, a distribuição de medicamento para as pessoas em vulnerabilidade que necessitam de medicamento seja prioridade, tenha recurso garantido no orçamento. Então, essa é a nossa função. Então, nós temos que comunicar isso, que nós estamos trabalhando nos bastidores, entre aspas, que é no Legislativo, para que aquilo seja garantido, que o serviço público aconteça, não seja descontinuado. Nós temos aí uma barreira enorme para o retorno às aulas presenciais. Sim. Como é que está as estruturas da rede de ensino municipal? Então, nós temos que verificar, o vereador tem que ir em campo, tem que ir em loco, tem que saber fiscalizar. Então, ele tem que ir com ética e com eficiência e a campo verificar como estão as unidades. A gente recebe as demandas, as reclamações dos pais, de pessoas na rua, de pessoas que ligam, que nos mandam mensagem. Está assim, tal escola não tem mais condições, está dessa forma. Então, o vereador, antes dele, vamos falar assim, botar a boca no balão, ele tem que ir logo, ele tem que verificar se aquilo procede, como está aquela unidade educacional. Então, o vereador vai fazer a sua função fiscalizadora em loco. Verifique nos registros da prefeitura, no Tribunal de Contas, no que a prefeitura está apostando, se os valores que estão sendo demonstrados condizem com o que está na prática. Então, é por aí. Então, o vereador tem que ter esse entendimento. E ele tem que ter um suporte para saber realizar de uma forma eficiente essas funções. E legal, né? De uma forma legal. Eu aqui, foi até um pouco incomum aqui na minha cidade, mas eu fiz, obviamente, os requerimentos pedindo autorização para estar na prefeitura, fiscalizando alguns contratos antigos. E toda vez que eu preciso ir a algum órgão público, eu comunico por escrito que eu estarei lá antes. Ainda não tive a necessidade de fazer aquelas fiscalizações surpresa. E por uma questão de respeito até, toda vez que eu recebo uma denúncia do meu celular, alguma coisa assim, eu entro em contato com o chefe do setor e questiono o que está acontecendo, né? Eu pego primeiro a resposta deles para depois levar adiante. É o famoso ouvir o outro lado, até porque muita coisa é sensacionalista ou muita coisa vem do desconhecimento. Então, é um trabalho que tem que também ser modificado para evitar aquela vereança midiática, a vereança do berro que a gente fala aqui, né? Você já sai tirando foto, fazendo confusão para chamar atenção para si. Pode falar. Ainda esses dias eu me deparei com situações que vereadores foram impedidos e eu procedo da forma que a senhora está relatando. Então, aproveitando isso aqui para não passar do raciocínio, dizer aos colegas vereadores e vereadoras que estão nos acompanhando que tem a forma correta, a forma ética de se trabalhar, de se fiscalizar. Não há necessidade de você fazer uma surpresa, a não ser que seja um descaso, uma exceção na saúde, que tem que ser uma coisa urgente, for uma omissão ali na saúde e você tem que fazer uma intervenção para que se salve uma vida. Então, você vai àquela determinada unidade de saúde para que isso seja sanado, aquela pessoa seja atendida, enfim, coisa desse tipo. Mas, no mais, nas outras áreas, não há necessidade do efeito surpresa. Porque um desencontro, um ato de desgoverno,
não se conserta em 48 horas, não se conserta em 24 horas. E peço a Deus que se conserte. Se existe um erro, se existe um erro, e só em você ligar e dizer que vai fazer aquela visita e o erro for consertado, cumprimos nossa missão. Porque o que a gente quer não é que o erro se perpetue, é que o erro, é que a falha seja corrigida, que aquilo seja sanado. Então, se a gente comunica que vai fazer aquela verificação e o erro é corrigido, então sai ganhando todos. A sociedade é que sai ganhando. Então, né? não há necessidade do vereador fazer o famoso efeito surpresa. Primeiro, às vezes tem pessoas que estão naquela unidade que desconhecem qual é a função dos vereadores. E possa ser que haja um atrito desnecessário, de um vigilante, de uma pessoa, outra que não tenha conhecimento de quem é você, se você é vereador ou não, se você teria direito ou não de entrar naquele órgão. Então, para que isso não aconteça, para não gerar surpresas desagradáveis, avise. E é interessante a gente visitar aquela unidade com a pessoa que é responsável por aquela unidade. Exatamente. Então, eu deixo isso como uma dica, um conselho aos amigos e amigas vereadoras para que avisem, peça a atenção das pessoas que são responsáveis. Exemplo, na unidade de saúde, a pessoa responsável é a enfermeira-chefe do posto da unidade de saúde. Então, é interessante que você faça a visita com ela ao lado, que ela lhe apresente a unidade de saúde, que ela diga o que é aquilo ou aquilo que deixou de existir. Tem alguém para lhe dizer que esteja lhe acompanhando. Então, dessa forma, tudo será mais tranquilo. Da mesma forma de uma unidade de educação, que tem alguém para lhe mostrar o que é isso, o que é aquilo, o que é que tá, por que aquilo está fora do lugar. Então, é necessário que isso aconteça. Aí, um detalhe que eu quero deixar aqui de dica também para os vereadores. Veja, o vereador ele tem suas prerrogativas. O vereador. E se ele está sendo assessorado oficialmente, se ele tem um assessor oficialmente, então, ele e o assessor, a pessoa que está lhe auxiliando para que ele desempenhe aquela função, sim, ele tem a liberdade de exercer essa fiscalização, o vereador. Agora, se ele leva uma pessoa da rádio local, exemplo, nada contra essas pessoas, mas eu estou citando, um blogueiro que já vem destrinchando aí alguma matéria polêmica, aí ele vai junto do vereador, veja, as prerrogativas do vereador é diferente do particular. Não é extensível, exatamente. É diferente do particular. Então, para que não haja consequências, para que não haja um desconforto, então o vereador tem que exercer sua função, quando muito, ou em grupo, ou com seu assessor. Mas pessoas estranhas à sua função não têm a mesma prerrogativa que o vereador tem. Então, se for permitido essas outras pessoas acompanharem, tudo bem. Mas se em algum momento essas pessoas forem impedidas de entrar naquele recinto, o vereador não vai poder fazer nada. O vereador não vai poder fazer nada. Então, trocando em miúdos, vamos fazer nossa função dentro das suas prerrogativas, ou seja, as prerrogativas são do vereador. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade E outro detalhe, o bom trato, a educação, a ética, a gentileza, ela abre portas. Ela abre portas. Então, a gente não pode agir com truculência, mas também não podemos temer exercer nossa função. Nós não somos proibidos de fiscalizar. Pelo contrário, temos a garantia na Constituição Federal. Então, esse é o nosso dever. O executivo, o controle do executivo é exercido pelo legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Ponto. Então, assim é que devemos agir. Eu gosto da nossa função de fiscalização, porque dela eu tiro outros caminhos. Eu aproveito a fiscalização para adquirir informações. Então, eu fui dar uma olhada no setor de transportes. Primeiro que eu quero evitar o maior desconforto, eu quero evitar que eles fiquem desconfortáveis com a minha presença. E vou conversar. Nessa conversa, eu descubro o que está errado, né? O que está faltando, qual é o sistema de gestão que está acontecendo ali, e vou anotando. Isso facilita o quê?
quando eu quero fazer uma indicação daquilo que eu não posso interferir, quando eu quero fazer um requerimento para maiores informações daquilo que pode estar irregular, e principalmente, que é uma das coisas que eu mais gosto, que é uma função atípica, né? Mas é a função que eu mais gosto, é conseguir setorializar o pedido de verbas. Porque para nós somos representantes de deputados, que são os donos dos orçamentos estaduais. Então, se eu consigo identificar uma lacuna, uma falha, uma deficiência numa fiscalização dessa, por exemplo, uma escola que não tenha o mínimo, não tenha carteiras, não tenha uma lousa, não tenha uma biblioteca, eu consigo direcionar o meu pedido de recursos. Porque hoje, pelo que se percebe na prática, é sempre assim. Quero uma ambulância. Quero uma ambulância? Quero uma ambulância. É ou não é, Cristiano? Todo mundo quer uma ambulância. Se não é ambulância, quero custeio da saúde. Dinheiro para a saúde. Dinheiro para a saúde. Não é ruim. Mas muitas vezes tem um outro setor que está bem deficiente precisando. Então eu consigo pegar uma demanda específica que eu vi, né? Eu vi isso acontecendo e vou direcionar para aquele deputado que tem essa base, esse apoio. Tem deputado que gosta da agricultura, tem deputado que gosta da saúde, e eu direciono esse pedido para eles. Quando eu vou com a demanda específica, é muito mais fácil deles me atenderem. E olha que conseguir demanda é difícil para a gente, né, Cristiano? Isso é o saber escutar, né? É o saber escutar. É a sensibilidade. A senhora está citando exemplos, veja, a senhora está citando exemplos de indicações, de solicitações que a senhora vai fazer aos representantes, aos deputados que representam o seu estado e podem direcionar emendas, recursos para o seu município, que tem salvado muito pequenos municípios, porque os municípios não têm receita própria, vivem os pequenos municípios quase que exclusivamente do FPM, então as emendas parlamentares dos deputados e senadores têm feito muita diferença nesses municípios. Então, quando tem vereadores que conseguem trazer obras, recursos para o município através de emendas, então a gente está ajudando o município, tá? Vamos dizer assim, está aliviando o executivo quando ele não tem o recurso para suprir as demandas, porque as demandas são infinitas e os recursos são limitados. Mas a senhora falando da forma em que faz a sua solicitação, deputado, eu também identifico que, escutando bem as demandas da sociedade, quando nós escutamos de forma correta, quando nós temos a sensibilidade, nós também temos condições de colocar no papel os projetos de lei, os projetos que realmente a sociedade precisa. Porque eu quero fazer uma crítica aos colegas. Acho que vai ser uma crítica que talvez machuque alguns, mas eu vou externar aqui a minha opinião e vou recomendar o que é que eu acho interessante. Veja, um tapinha carinhoso, vai, não é uma queixa, é um tapinha carinhoso. Em dezembro, eu sei que vai ter inúmeros vereadores que vão colocar 30 projetos de lei, exemplo, 30 ou 40 ou 50 indicações, X requerimentos. Aí vai ter uma postagem, um banner com essas quantidades. Eu prefiro trabalhar da seguinte forma, que no final do ano eu vou estar divulgando 1 ou 2 projetos que eu abracei e mudou a realidade, teve um efeito prático para o meu povo. Porque existe projetos de lei, um único, talvez numa legislatura, que você vai ser lembrado para todo sempre. Você vai ter transformado a vida de pessoas, ou você vai ter corrigido um problema que já era corriqueiro e achavam que não tinha solução. Então, para isso é que foi pensado as leis. Então, ela nasce de uma necessidade, de um valor que o povo dá, e você coloca na norma a solução. Um regramento para que aquilo seja solucionado ou que aquilo seja realizado. Então, no final do ano, os vereadores que tiverem condições de demonstrar 1 ou 2 projetos transformadores, ele já fez jus ao povo que ele representa.
ao Eu salário, falo, ao subsídio que ele recebe. eu Então, eu falo acho que que mais interessante do que números são é, resultados. é a transformação que o seu projeto causou, que o seu projeto realizou. Qual foi a transformação que o seu projeto realizou na sociedade? Que pode ser um projeto de lei, que pode ser um requerimento, que pode ser um ofício que vai fazer com que aquela comunidade tenha água. Já imaginou uma comunidade, todo um distrito ser abastecido por, por, por a companhia de abastecimento, um distrito que não era abastecido, e ele, a partir daquele momento, da intervenção do parlamentar que representa aquele povo, ele conseguir levar água para aquele povo, então transformou a vida daquele povo. Então, é dessa forma que eu penso que o vereador, ao final do ano, em dezembro, ele deve prestar conta. Ele deve prestar conta dizendo que lutou por aquela demanda que ele escutou, ele sentiu, que ele foi demandado pelo seu povo. Aí você presta conta se eu fiz isso. Agora, se você prestar conta de dezenas e dezenas de projetos de lei que o povo não sabe nem do que se trata e que jamais vai ter eficácia, uma lei que não vai ser cumprida, que não vai ter eficácia, não estamos fazendo nada, se assim for. Evitar os projetos de dia disso, semana daquilo, né? Porque tem vereador que só faz isso, né? Projeto de dia do não sei o quê, semana do não sei o quê. E realmente esses daí não vão ter muito o que falar no final do Nada ano. contra. Lhe interrompendo, não é errado. Nada contra. Não, Agora, não isso é não é a errado. bandeira. O Nada ruim é contra, isso não é a ficar só bandeira. nisso, né? É semelhante um prefeito, o executivo, para os vereadores entenderem. O prefeito ele tem que tirar os entulhos, tem que tapar os buracos das ruas e pintar a pista de rolamento, o meio fio aqui que eu chamo em Pernambuco, não sei como é que se trata, em outros municípios. Então, fazer aquela pintura das calçadas, cortar as árvores, limpar as ruas, não deve, o prefeito não deve, os seus assessores não devem se omitir de fazer isso, tem que fazer. É Agora, só obrigação. que isso não deve ser bandeira de Exato, ações. é No final do obrigação. ano, ser objeto de prestação de conta. No final do ano, as imagens das árvores que foram podadas, ou dos buracos que foram fechados, ou do lixo que foi retirado. Isso não é bandeira. Não é bandeira para o executivo. Da mesma forma que esses projetos que a senhora disse, eu Não, faço e sei que tem desde prescrição. que não Tem se necessidade de limitem, a gente né? nomear logradouros, de a gente dar nomes de rua. Há necessidade. E há necessidade de a gente Sim, fazer isso homenageando pessoas que foram relevantes para a sociedade. Então, isso não é pequeno, não. Tem que ser feito. Mas eu digo que no final do ano isso não é nossa bandeira. Isso exatamente. não vai ser nossa principal bandeira. Não, isso tem que ser feito, até porque cabe a nós, né? Mas não só isso. Hoje os Justo. vereadores se acomodam muito nesses projetos que a gente chama de projetos simples. Né? Eles são simplesmente simples assim, tem 3 parágrafos e acabou, né? O objeto, quando vai ser regulamentado e quando é publicado. Esses projetos que não tem muito estudo, né? De sociedade, um estudo de necessidade. E aqui a gente briga muito para fazer melhorias. Então, eu até fiquei muito feliz que essa semana, há um tempo atrás, eu vinha trabalhando num projeto de campanha, porque eu sou procuradora da mulher, então a gente teve uma bandeira muito forte aqui de violência doméstica. Eu criei um programa que atravessa o tema nas disciplinas escolares desde o ensino básico. E aqui a gente trabalha, obviamente, com o judiciário, né, em cima disso. E a promotoria que acatou e vai passar o projeto para a comarca inteira. Eu já estou atingindo mais de 15 cidades com esse projeto. Então, isso, para mim, é um resultado. Ver que a gente se dedicou a um projeto, que a gente estudou, que ele prevê uma melhoria, né? Que ele prevê um resultado a partir de uma campanha, de um trabalho educacional, de um investimento, e que isso aí foi irradiado para cidades todas próximas e provavelmente vai para muitos outros estados. Já enviei para alguns estados, inclusive, alguns vereadores do Piauí, Espírito Santo, Rio Grande do Sul já me pediram. Eu estou ficando nacional, viu, Cristiano? E assim, isso é um orgulho para mim. E a gente vê que isso aí se torna realmente uma bandeira. Por exemplo, não sei se aí vocês têm as emendas impositivas, as minhas vão ser direcionadas para essa temática, para fazer acontecer.
Então, por exemplo, eu sou tida como oposição aqui, porque eu questiono os projetos. Não é realmente uma oposição, mas eu vou direcionar o meu esforço legislativo e o meu esforço orçamentário para essa que é uma bandeira que eu vou lutar no final do ano. Que é exatamente isso que eu vou divulgar. Vocês têm emenda impositiva aí, Cristiano? Na minha cidade, não. Ajudei a colegas aqui em cidades vizinhas a implementarem, mas na minha cidade, infelizmente, ainda não, sabe? Mas eu A gente destaco... ajuda a colocar, Cristiano, porque as pessoas precisam saber o quanto é importante a emenda impositiva. Muitos Com vereadores não certeza, fazem mas ideia. tenho ajudado muitos colegas a fazerem isso em cidades vizinhas, mas eu faço uma ressalva. Veja, para cidades que ainda não têm emenda impositiva. Aí, Deixa eu só responder a nessas... Maria. Maria, me manda um direct me lembrando, por favor, que ela quer o projeto. Eu mando para todo mundo, viu? Me Pois, manda lá no justo, ó. direct que eu encaminho. Charles aqui, o vereador Charles está pedindo. A senhora foi falar, Isso, Charles. tem muita gente já solicitando aqui o projeto, tá vendo? A senhora já está sendo demandada. Vai ser um orgulho, porque ele é um Nossa colega orgulho aqui de meu. Alagoas também está puxando a orelha aqui, dizendo que cadê os vereadores que deveriam estar assistindo essa live? Então, é um sinal que estamos fazendo. Olha lá, o povo quer saber o que é a emenda impositiva. A emenda impositiva, eu vou fazer um resumão te cortando, Cristiano. A emenda impositiva, eu resumo que é a chance que o vereador tem de pegar um pedacinho do orçamento e jogar naquilo que ele acha que deve ter um investimento. Obrigatoriamente, 50% desse valor vai para a saúde e 50% direcionado para outras causas. Tem uma limitação, que é 1,2% da receita corrente líquida, dividida entre o número de vereadores que vocês tiverem na cidade. Aqui, para nós, é um valor baixo, não dá grande coisa, mas vai dar mais ou menos uns 35 mil. Então, 17,5 para a saúde, 17,5 para outras áreas. Então, a minha parte da saúde vai justamente na campanha de divulgação da violência doméstica, dos símbolos de socorro, de ampliação desse sistema. E a parte educacional vai ser para implantar esse projeto que eu fiz de campanha permanente. A gente vai produzir material didático para ensinar essas crianças por meio das atividades de ciências, matemática, geografia, a inclusão desses temas transversais que a gente chama, que é um deles a violência doméstica. Então, ele é importante porque eu não preciso depender para quem é oposição, porque quando a situação é muito mais simples, mas quem é oposição, eu posso pegar um pouquinho desse dinheiro e jogar naquilo que eu acho importante e o prefeito é obrigado a fazer. Então, é muito bacana. Depois, se o Cristiano quiser, a gente faz uma live só sobre isso, como é que ela funciona, como ela é implantada. É muito bom. Muito, muito bom mesmo. É o jeito do vereador realmente participar e direcionar recursos na comunidade dele. É o momento da gente implementar isso. A previsão, para que isso seja cumprido, tem que estar previsto na lei orgânica, porque o orçamento, complementando suas palavras, ela é uma lei autorizativa. Então, por ela ser uma lei autorizativa, o prefeito ele fica autorizado a fazer, não ficaria obrigado a fazer. Então, para ele ficar obrigado a executar aquele 1,2% que o vereador indicou, que ele transmitiu a vontade do seu povo, da demanda que ele recebeu, colocou no orçamento, aquilo virar realidade, é necessário que haja uma previsão na lei orgânica. Então, para as cidades que ainda não têm, vamos correr e fazer com que isso aconteça. Mas se não for possível que até o fechamento do orçamento, que agora nós vamos abraçar o processo legislativo do PPA e da LOA propriamente dito, que é o orçamento, agora até dezembro, então, para cidades que não existe a previsão, o vereador tem que redobrar o seu trabalho como legislador, para que o orçamento seja mais perfeito, mais real possível. Então, aqui fica o alerta para as cidades, para as que têm também, mas as que não têm a previsão de emenda impositiva, o legislador ele tem que trabalhar mais ainda para fazer com que esse orçamento seja real, que esse orçamento realmente ele responda
as demandas daquela determinada cidade. Então, vamos fazer jus à nossa função de legislador, vamos trabalhar o orçamento como exige, então vamos mergulhar na lei orçamentária e fazer o papel nosso de legislador. Porque aí sim, ao final, a gente vai estar devolvendo um projeto aprovado ao Executivo que vai ser eficiente, que vai ser real, que vai responder às demandas da sociedade. Então, eu deixo isso como um alerta para todas as cidades, principalmente para as cidades que não têm emenda impositiva. Então, esse trabalho tem que ser redobrado. Mas, veja bem, a causa da gente não ter muitos vereadores não ter essa habilidade ou esse conhecimento é justo pelo motivo de estar sem assessoria, do vereador estar sem assessoramento adequado, do vereador não procurar conhecimento. Não é necessário ter um conhecimento jurídico aprofundado, mas é necessário que o vereador faça seu dever. Deixa eu responder para a Tânia aqui. Como sei se tem emenda impositiva? Tânia, se ela existir, ela está na lei orgânica do município. Se pode ter, sim, pode. É uma previsão está numa emenda constitucional 103, eu acho, não sei. Eu tenho que olhar, que eu de cabeça sou péssima. Mas ela é uma emenda constitucional que autoriza. Você precisa pegar esse texto e emendar a sua lei orgânica. Mesmo que ela não tenha, vocês podem já deixar preparado para o ano que vem, quer dizer, você não vai poder emendar o orçamento deste ano, você vai ficar simplesmente no pedido de emenda, você pode fazer o pedido de emenda, mas ele está sujeito a não ser aceito pelo Executivo. Com a emenda impositiva, você faz essa emenda no orçamento e ela fica uma obrigação. Então, são coisas diferentes, por isso que é importante. Foi um dos meus primeiros projetos logo que eu entrei, porque aqui também não tinha, né? E para mim foi uma conquista, justamente porque te permite direcionar. Quem tem o contato direto com o povo é o vereador. O prefeito, ele não consegue sair muito do gabinete, muito embora ele deva, mas ele não consegue. Em cidades pequenas ainda é um pouco mais fácil, mas em cidades grandes não. Então, quem leva a demanda para ele, quem expõe por indicação, por contato direto, é o vereador. Então, você, por exemplo, de um bairro que está lá precisando de Bocas de Lobo, é uma obra de infraestrutura, você vai emendar o projeto pedindo destinação dessas verbas para lá. O presidente da União dos Vereadores de Pernambuco estava sinalizando, eu chamei aqui para ele também participar conosco. Léo Duarte, da cidade de Gravatá, presidente da Câmara de Vereadores de Gravatá e presidente da União de Vereadores de Pernambuco. Muito prazer. Queria parabenizar o doutor Cristiano, que é o nosso diretor jurídico da União dos Vereadores de Pernambuco, e parabenizar também a grande vereadora aí pelo debate espetacular, dando uma aula de democracia para todos os vereadores e vereadoras do nosso estado de Pernambuco. Para nós que fazemos a União de Vereadores de Pernambuco, nós ficamos muito satisfeitos e muito felizes pelo conteúdo programático que vocês colocam para todo o nosso povo, a nossa gente. Parabéns, vereadora, e nós vamos fazer um congresso estadual no nome da União de Vereadores de Pernambuco, e você, Vossa Excelência, será uma das nossas convidadas muito obrigada, fiquei muito feliz para participar desse nosso brilhante evento. Eu estava com alguns vereadores aqui na nossa cidade, que fica a 80 quilômetros da capital pernambucana. Cheguei agora, mas eu não poderia deixar de entrar e desejar uma boa noite a todos os vereadores e vereadoras, e principalmente a Vossa Excelência, que é muito carismática, muito cordial. Muito obrigada. Com todos nós pernambucanos. Tá bom? Precisando, só chamar, a gente está aqui para ensinar, para agregar. O senhor é muito gentil. Muito obrigado por a participação, presidente. E estamos aqui, estamos na luta para construir, fazer um legislativo mais forte, construir uma comunidade, uma corrente que faça um legislativo mais forte.
Um abraço a todos os vereadores e vereadoras do nosso querido estado. Um abraço também à Vossa Excelência, que está aí da outra imensa capital, é a megalópole, né? Nós temos aqui uma metrópole, mas aí chama-se uma megalópole. O que nós fazemos aqui, repito, nós ficamos muito satisfeitos e muito felizes pelo nosso diretor jurídico da União dos Vereadores de Pernambuco ter um convite tão especial como Vossa Excelência nessa noite de hoje. Meu muito boa noite a todos vocês, que todos fiquem com Deus e um bom e orgulhoso debate salutar para todos os vereadores e vereadoras do nosso estado. Um abraço forte, viu? Um abraço. Temos hoje a participação também do presidente, que está aí com a gente, e muita gente boa que está... Sim. Fiquei muito feliz que o povo gostou, o pessoal gostou. O pessoal está... O tempo, a gente vai ficar em torno de 1 hora. Você já pode encher a caixinha do Cristiano, ó. Quem quiser outra live com os temas, já fala, olha, Cristiano, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Veja bem, a gente teve a satisfação de estar conversando e estar sendo acompanhado por pessoas de Bacarena, no Maranhão, de Bela Vista, também no Maranhão. Tem gente aí de Alagoas, tem gente da Paraíba, da Bahia. Então, a gente está conseguindo ter um alcance bom. Mas, assim, eu gosto do que faço. A gente não temos pretensões nenhuma. A pretensão é de fazer um legislativo mais forte. E temos esses pilares, né, fazendo uma revisão para o pessoal aí do que a gente falou, os pilares aí, as funções típicas, ou seja, as principais, fiscalizar, legislar e se comunicar. A gente não pode deixar de comunicar, porque a comunicação, vereadora, para que a sociedade entenda e valorize o vereador pela sua real função. Aqui, outra colega aqui de até Germânia, de São João do Paraíso, Minas, ou Maranhão, da Bahia aqui, e Derli Araújo, da Bahia, e de São João do Paraíso, no Maranhão. Então, é interessante que essas pessoas estão tendo essa oportunidade. De Alagoas, aqui, a nossa amiga de Alagoas também entrou. E a comunicação é muito importante, porque eu acho que nessa legislatura o nosso maior desafio é conscientizar a sociedade da nossa real função, além de fazer a conscientização, porque o povo entendendo, ele vai valorizar os vereadores mais eficientes. Então, o vereador, ele quer, ao final, ele ser reconhecido. Ele ser reconhecido para ele ascender na carreira política ou ele deixar a vida pública e ser reconhecido pelos projetos de impacto que ele fez, pelas transformações que ele causou. Então, o que deseja o parlamentar é um reconhecimento. E para que isso aconteça, é necessário que ele exerça as funções e é necessário que ele comunique. Ele tem que escutar. Essa comunicação começa desde a escuta, como a senhora disse, que tanto gosta de acompanhar, de colher informações em loco, de escutar. Sim. E isso a senhora vai ter mais subsídio para colocar no papel. E realmente nasce assim. Não é com pesquisa no Google que a gente vai saber como responder à demanda do nosso povo. É escutando o povo, é sentindo, é ouvindo aqueles que necessitam, seja de uma transformação na área de saúde, na área de infraestrutura, que está precisando de água, que está precisando do saneamento, mas você tem que estar próximo e escutando. E hoje a gente encurta um pouco isso, que eu digo escutando no corpo a corpo, mas hoje as redes sociais, se a gente interagir, ajuda bastante. As redes sociais facilitam, né? Não sei se tem algum vereador aí que tem pretensão de ser prefeito. Normalmente as pessoas deduzem que é isso, né? Eu, por exemplo, estou agora, são o quê? 8 meses de mandato. O meu Face já chove, futura prefeita, futura prefeita, futura prefeita. Sendo sozinha como oposição. Mas é o trabalho da gente, bem feito, divulgado, sério, consciente, esclarecido, porque precisa ser muito esclarecido. Esse trabalho faz da gente o reconhecimento, procurar resultados faz da gente ter o reconhecimento.
que é o mais gratificante. Nesses 8 meses eu consegui para mim foi um grande feito, são mais de 20 milhões em recursos para minha cidade, batendo lá em São Paulo toda semana quase, pedindo para deputado emenda, estudando as áreas de necessidade, fazendo bons projetos. Então, se vocês têm essa pretensão, vai no caminho que vocês estão certos. Vai na capacitação, na transparência, no bom mandato, na boa fiscalização e na excelente legislação. A senhora está citando que está sendo lembrada nas suas Aí, redes Derli, sociais. tem cara de prefeita. Aí, Derli. E porque a senhora está sendo a diferença. A senhora está fazendo algo que eles entendem ser até muito, mas eu Sim. acho que a senhora está fazendo realmente seu papel. Mas veja, quando nós nos apropriamos da nossa função, se destacamos. Então, o vereador, ele não deve fazer por vaidade, ele deve fazer por obrigação. Nós temos o poder dever. Então, nós não só podemos, nós devemos fazer nossas funções. Eu acredito que, ao final, vamos ser reconhecidos. Mas, independente disso, temos que fazer. E a senhora já está sendo reconhecida. Estou vendo aqui o feedback das pessoas que estão nos acompanhando. Então, tem muita gente aqui, a vereadora Maria está parabenizando a senhora. O pessoal de Alagoas aqui está elogiando, nossa amiga aqui, concurseira, né? Temos aqui, citando que a senhora deve ser prefeito, o nosso vereador Léo Duarte, que fez essa boa intervenção. Então, Márcio da Bica está nos parabenizando, sempre acompanha. E interessante que entrou aqui uma senhora de um distrito meu aqui, da minha cidade, né, da Samambaia. Ela não tinha Instagram. Olha. Por algumas vezes que eu enviava o convite, ela não tinha Instagram, mas ela respondeu aqui, ó, estou assistindo sua live. Cristiano, Lucinha da Samambaia. Então, é um exemplo que está chegando a todos, né? Então, a pessoa de um distrito está aqui nos acompanhando, eu fico muito gratificado. Então, do Mato Grosso aqui, nós temos o vereador Gaudêncio do Mato Grosso, enfim, tem muita gente boa que está nos acompanhando e eu gostaria de pedir que a senhora, o tempo aqui já está estourando, que a gente é interessante que fica aí em torno de 1 hora, mas nada contra mais ou menos, mas para ficar, para as pessoas que queiram rever, fica mais agradável. Então a senhora faça aí suas considerações, seu fechamento. Eu já agradeço de pronto por as suas palavras, e é um bom exemplo. A senhora está aí numa cidade, no estado de São Paulo, eu em Pernambuco, e as nossas objeções, os obstáculos são os mesmos, e a gente pensa semelhante, qual é o caminho, o nosso caminho, né? Mas fique à vontade para a senhora... A bruxinha, gente, eu acho que a live cai depois de 1 hora, não tenho certeza. O que eu vou pedir para você, já falei. Quem quiser os projetos, manda ali o pedido no direct. Quem quiser novas lives aqui, que eu já gostei de fazer live com o pessoal que está aqui, manda, fica lá na caixinha do Cristiano incomodando ele, que ele me chama. E para os colegas que estão aí pretendendo entrar, que são assessores, que já são vereadores, vocês já estão no caminho certo. Buscar conhecimento, capacitação, para mim, é um dos passos mais importantes do vereador. Então, estamos aí que vocês precisarem. A gente tem uma linguagem um pouco diferente, né, Cristiano? Estamos juntos, a gente fala aqui. Precisarem de ajuda com projeto para saber se é constitucional. O prefeito vetou. Incomoda o Cristiano e me incomoda. A gente não se importa, né, Cristiano? Justo. O importante é a gente fazer nossa função. E também as pessoas que auxiliam os vereadores, as pessoas que possam estar nos acompanhando, que auxiliem, também estimulem, procure e conseguir fazer essa ponte com a colega. E hoje estamos aqui trocando informação. Os pilares, volto a dizer aqui, que os pilares para um mandato alta performance são fiscalizar, legislar e se comunicar. Então, dentro da função legislar, também não esqueçam de fazer o seu papel nas comissões permanentes. E a nossa amiga
Não sei se caiu, a gente falou tanto e caiu o sinal, que eu acredito que ela tenha perdido o sinal. Mas, se ela tentar entrar aqui, eu vou ver se ela está por aqui, está por aqui, está por aqui. E eu queria me despedir com ela, estando juntinho aqui com a gente. Mas eu fico muito satisfeito por as pessoas. Vou me despedir com a senhora comigo aqui. A sua cortou o sinal, mas estamos aqui. Para mim, Então, cortou o seu. agradeço a senhora, agradeço a contribuição e com certeza vamos agendar uma próxima. A construção é essa. Semanalmente eu faço esses debates. Acredito que logo em breve vai ter que ser mais de um dia por semana para poder a gente discutir, porque eu gosto demais do que faço, gosto do legislativo, gosto da discussão, então a gente vai ter que fazer talvez 2 dias ou 3 dias para ficar discutindo. Então eu sempre trago nesses momentos de conversa um vereador, no outro momento eu trago um técnico, ou seja, um advogado. Na próxima live vamos estar discutindo a construção de como a lei que se trata de fazer lei. Então, a gente vai discutir isso, e vou discutir isso na próxima semana, mas a discussão com o vereador também não pode deixar de existir e talvez seja necessário a gente fazer mais de uma por semana. Mas, enfim, muito obrigado. Agradeço a todas as pessoas que estão nos acompanhando e até a próxima oportunidade. Vou fazer novamente um registro. Já fiz alguns, viu, sem a senhora perceber, mas vou fazer um print aqui. Não pode, tem que avisar antes para a gente fazer cara de plena, fingindo costume. Vou ver se eu consigo aqui. Se não cortar, vamos lá. Está registrado. Está registrado. Muito bem. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Boa noite, pessoal. Tchau.